Olá, paz de Cristo a todos. É uma alegria muito grande poder estar aqui nesse momento e compartilhar com vocês a palavra de Deus. Aqui estamos reunidos no nome de Jesus através da internet, diretamente para todos os irmãos da família Metodista Internacional aqui da Inglaterra, os nossos irmãos, que Deus possa abençoar vocês e também os demais que terão acesso a este vídeo, a esta reflexão. Eu tenho certeza que Deus falará com cada um de nós. Eu gostaria de trazer uma palavra hoje num texto muito conhecido, que está relatado nos evangelhos, que fala de algo muito específico e de como Jesus ele vê uma situação, ele vê uma alma. Meus irmãos, Evangelho de São Marcos, no capítulo de número 5, a partir do verso 1, nós vemos um relato muito interessante. Diz a palavra do Senhor, a partir do verso 1, que vieram da outra parte do mar, margem do leste da Galileia, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, Jesus, logo lhe saiu ao encontro, vindo dos sepulcros, um homem com espírito imundo, que tinha domicílio nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias, com correntes, podia alguém prendê-lo. Por muitas vezes tinha sido preso com grilhões e cadeias, mas as cadeias tinham sido feitas em pedaços por ele e os grilhões esmiuçados. E ninguém podia fazê-lo ficar tranquilo, manso. E sempre de dia e de noite andava e clamava, gritava pelos montes de sepulcros e feria-se com pedras. E como viu Jesus de longe, correu e o adorou. Clamando com grande voz, disse: O que tens tu comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E ele perguntou-lhe: Como te chamas? E ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Pai, fala conosco. Queremos ouvir a tua voz através desta reflexão. Fale aos nossos corações. Te glorificamos, te exaltamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Essa passagem, como eu disse anteriormente, ela é muito conhecida por todos nós. Jesus, depois de falar com o povo em parábolas, Jesus fala de várias parábolas, nós vemos isso no capítulo 4, e vemos Jesus então falando através de várias parábolas, para que de uma forma mais simples o povo pudesse entender. E o que acontece? Jesus fala ali no capítulo de número 4 de São Marcos sobre a parábola do semeador. Ele fala sobre o propósito das parábolas. A parábola, o evangelho, fala da parábola da semente, a parábola da semente de mostarda, e também vem um relato do que acontece quando Jesus então termina o seu tempo ali junto com a multidão. Jesus estava ali ensinando, falando sobre várias coisas, falando sobre o reino de Deus, Ele vai explicando, Jesus vem explicando, falando da parábola da semente, que o reino de Deus é como se um homem jogasse semente na terra. E depois de Jesus falar com o povo, depois de estar reunido ali com o povo, juntamente com seus discípulos, o que acontece é que ele diz aos seus discípulos: olha, já é tarde. E de repente seus discípulos pensaram: agora nós vamos ter o nosso momento de descanso, já é tarde, então nós vamos para casa.
E Jesus simplesmente diz para eles: olha, já é tarde, né, e vamos passar para o outro lado do mar. E ele se despede então da multidão, né, e entra no barco, os discípulos com ele ali, enfim. Havia outros barquinhos ali próximos que estavam querendo estar perto de Jesus, né? E diz a palavra que de repente, nessa travessia de Jesus, o que acontece é que veio uma grande tempestade sobre o mar e uma grande tempestade então se levanta, diz a palavra de Deus, ventos, tempestades, e essas ondas jogavam o barquinho de um lado, né, para o outro, e as águas iam entrando dentro daquele barquinho onde Jesus e os seus discípulos estavam. Jesus estava dormindo na polpa daquele barco, sobre uma almofada, e despertam ele de repente, dizendo: mestre, você não se importa que nós pereçamos? Olha a situação. E ele simplesmente olha, se levanta e repreende o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E então diz a palavra do Senhor que, cessando o vento, houve grande bonança. Um fator espiritual que aconteceu aí, através da natureza. Jesus repreendeu. Jesus mandou que se calasse naquele momento. Jesus, então, na sequência, ele vira para os seus discípulos e pergunta: mas por que vocês estão com medo? Por que vocês estão espantados, amedrontados, né? Vocês não têm fé? E diz a palavra que os discípulos então temeram, né? E ficaram impactados com grande temor. E eles diziam para os outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus, o Filho de Deus, estava ali naquele barco juntamente com eles. Havia uma missão. A missão era chegar do outro lado. Mas o que tinha do outro lado que era tão importante que mesmo Jesus, naquela situação, juntamente com seus discípulos, depois de passar ali um tempo com a multidão, ensinando, falando em parábolas, o que fez Jesus ir até o outro lado? Gadara era conhecido como uma cidade que era criadora de porcos. O porco na cultura judaica é considerado imundo. E Jesus ele vai exatamente para aquele lugar. Ele atravessa o mar da Galileia, ele vai até aquele lugar onde havia uma missão específica de Deus. E diz a palavra, como nós lemos a partir do verso 1 do capítulo 5 de São Mateus, que vieram da outra parte do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, saindo Jesus do barco, logo lhe saiu ao encontro, vindo dos sepulcros, um homem com espírito imundo. Irmãos, eu gostaria de destacar alguns pontos aqui nesse texto, que são muito interessantes aqui nesse texto. Primeiro ponto, passemos para o outro lado, Jesus diz. Segundo ponto, o motivo que levou Jesus ao outro lado. O terceiro ponto, a dificuldade que se apresentou, ou seja, a tempestade que aparece. Como eu disse, Jesus estava cansado, por isso ele dormiu. Ele era 100% Deus,
mas ele também era 100% homem. Como homem, ele estava cansado, ele estava exausto, ele dorme na polpa daquele barquinho, né? Depois ele é acordado, tudo acontece, ele ordena então que se calasse, se aquietasse o mar, o vento, a tempestade cessasse e houve grande bonança imediatamente. Jesus, então, tinha esse propósito de chegar ao outro lado. Os discípulos não sabiam, e diz a palavra que ele sai e vem ao encontro de imediato este homem. Tem momentos que Deus nos diz para nos levantar. Tem momento que Deus diz, olha, levanta-te, deixa o que você está fazendo e faz aquilo que eu estou te dizendo. E nós sabemos na palavra de Deus que é melhor obedecer, ainda que o nosso desejo seja outro. O que mais importa é a vontade de Deus, o que mais importa é obedecer a Deus. Porque existe propósito, não existe coincidência, mas existe propósito de Deus por trás de todas as situações, ou de cada situação. Deus sempre tem um propósito. Como eu disse, nada é por acaso. Nele não há acasos. Há propósitos. Você um dia foi alcançado pela graça de Deus, você um dia foi transformado, você tem tido essa transformação e você tem vivido de glória em glória. Você foi alcançado pela graça de Jesus. Você foi transformado e existe um propósito de Deus através da sua vida e da minha vida, das nossas vidas. E Jesus quer que a gente se posicione. E uma das coisas mais difíceis muitas vezes é o ser humano se posicionar como Deus quer realmente. Completar ou cumprir o propósito que Ele tem através de nossas vidas. Nós não fomos salvos simplesmente para estar de um lado, não. Do lado, de uma forma figurada, do lado de cá do mar. Mas Ele tem propósito em nossas vidas para que outros sejam alcançados. Passar para o outro lado, como Jesus diz, é o segundo ponto. Pode significar coisas muito distintas. Para cada um de nós hoje, é a verdade, é a realidade. A cada pessoa que ouve o que está sendo dito agora, existe um propósito específico de Deus. Ele nos chama, Ele nos convida. Passamos para o outro lado, vamos para o outro lado, para comprometer-nos mais com Ele. Ele deseja que tenhamos um compromisso verdadeiro com Ele, um compromisso maior com Ele, para deixar este trabalho ou situações da vida que roubam o seu tempo com Deus, o seu relacionamento com Ele, abandonar coisas e situações que afastam você de Deus, do propósito de Deus. Ele nos chama para nos consagrar mais através da oração, do jejum, da meditação da palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus, dos discipulados, do conhecimento bíblico. Ele nos chama a dar aquilo que é dele, que pertence a ele, os dízimos, as ofertas. Ele nos chama para deixar de ser mais um no meio da multidão, para ser alguém que realmente faz a diferença. Mas o que havia do outro lado? O que havia do outro lado era exatamente esse homem. Este homem estava do outro lado do mar. Jesus, ele
viu aquela alma. Ele viu aquele homem necessitado. O que havia do outro lado do mar era isso. Jesus estava interessado que ele e os seus discípulos chegassem, na verdade, do outro lado para resgatar aquele homem, para resgatar aquela alma que estava numa situação terrível, numa situação crítica. Este foi o único, olha só, o amor de Deus como ele é tremendo, o amor de Jesus como foi tremendo. Este foi o único motivo desta viagem de Jesus e os seus discípulos até a cidade de Gadara. Cansado, enfrentou a tempestade, mas chegou do outro lado, por uma alma. Olha que coisa tremenda. A cidade de Gadara, ela havia passado por várias situações difíceis. Várias vezes foi destruída essa mesma cidade. Havia muitas pessoas ali com suas histórias, relatos de acontecimentos tristes, mas o ambiente de Gadara agora era diferente. Prósperos, bonito lugar, mas com um peso espiritual terrível. E devido à perturbação que viviam através daquela vida que era oprimida, acorrentada, maltratada pelo diabo. Jesus então chega naquela cidade. Jesus chega na vida daquele homem. Jesus faz uma revolução espiritual. A condição do gadareno, do endemoniado, era que o espírito possuía ele, como nós lemos aqui. O espírito maligno possuía ele. Ele vivia nos sepulcros. Esse homem vivia atormentado nos sepulcros, ele vivia entre os mortos, ele vivia numa situação de morte, num lugar de morte. Olha como o diabo escravizava a vida desse homem, olha como esse homem era escravizado. O domicílio dele era entre os mortos. Nós sabemos que o pagamento do pecado é a morte. E diz a palavra que nem cadeias, correntes, verso 3 do capítulo 5 de São Marcos, que nem as correntes, através de correntes alguém poderia prendê-lo. Sabe o que eu vejo aqui? Que o pecado e os poderes da escuridão somente irão ceder através de Cristo Jesus. Somente através de Cristo. Somente através daquilo que ele fez no Calvário, somente através daquilo que ele fez na cruz, somente através de Cristo esse homem poderia ser liberto daquela vida terrível que ele tinha. Qualquer coisa instituída pelo homem não tinha poder para resolver o problema daquele homem endemoniado. Ele vivia nos sepulcros, ele vivia entre mortos, fora de controle. As pessoas tinham medo. Ele era atormentado e ele atormentava. Como eu disse, vivia amarrado, mas nada segurava ele. Cadeias, grilhões, gritava e gritava, se feria com pedras. Muitas vezes ele tinha sido preso com grilhões e cadeias, como diz a palavra no capítulo de número 5, verso número 4, mas as cadeias tinham sido feitas em pedaços, ele fazia essas correntes em pedaços. Os grilhões eram esmiuçados. Força humana nenhuma poderia conter aquele homem. Não era ele
mas era aquele espírito maligno que agia através dele. Ninguém conseguia tranquilizar aquele homem. Ninguém conseguia fazer ele ficar em paz. Ninguém conseguia fazer ele ficar manso. E isso outra vez reforça uma coisa, que somente a verdade que se chama Cristo tem poder de dar a resposta, poderia dar a resposta que aquele homem precisava. Somente Jesus poderia libertar ele, poderia dar paz a ele, poderia transformar aquele homem, transformar a sua vida. Ele não tinha paz em momento algum, imagine o sofrimento dele. Ele não tinha paz, dia e noite, andava clamando pelos montes, andava gritando. E Jesus, quando ele vê Jesus de longe, ele corre até Jesus e adora Jesus. Olha só, o que a gente entende? Que o espírito maligno, ele adora Jesus. Ele tem que, todos os espíritos malignos, ele tem que se prostrar. Né? O próprio Satanás tem que prestar contas, ou melhor, homenagens ao Filho de Deus. Todos têm que se sujeitar, inclusive eles, por mais que ele tenha influência neste mundo, eles têm que se prostrar, prestar homenagens ao Filho de Deus. Capítulo 5, verso número 6. E como viu Jesus de longe, correu e o adorou. Todos. Irmãos, Jesus então vai, depois de ir ao encontro desse homem. Esse endemoniado se prostra diante de Jesus. E ele clama, diz a palavra que ele adora, e ele clama com grande voz, dizendo: o que tens tu comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Não era aquele homem que estava falando, mas era aquele espírito maligno que estava falando através da vida desse homem. Porque ele sabia exatamente quem era Jesus. E ele sabia que Jesus não estava ali por um acaso, havia um propósito e que era o fim deles na vida daquele homem. Conjuro-te por Deus que não nos atormentes. Um certo tempo foi designado por Deus para que esses espíritos sejam confinados no abismo, conforme diz a palavra lá em Apocalipse, capítulo 20, verso do 1 ao 3. E no verso 8 aqui do capítulo 5 de São Marcos diz, porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Jesus dá uma ordem àquele espírito, uma ordem direta àquele espírito para que saísse daquele homem. Nós sabemos que uma vez que é dada a ordem, eles têm que sair imediatamente. A única coisa que Jesus foi fazer em Gadara foi encontrar com este homem, libertar este homem, transformar a vida deste homem. E diz a palavra no capítulo 5, verso 9, que Jesus pergunta, né, qual era o nome dele, como te chamas? E a resposta daquele espírito maligno foi: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Eram muitos demônios na vida daquele homem. Aquele homem estava escravizado, totalmente escravizado. Mas por que Jesus fez essa pergunta? Por que será que o Senhor resolveu fazer esta pergunta? Ele fez porque ele sabia que havia outros demônios que também habitavam na vida daquele homem.
O espírito maligno, o demônio principal, responde. Mas havia outros ali também na vida daquele homem. Jesus, então, continua no processo de libertação desse homem. Os espíritos malignos ali, e o espírito rogava que o Senhor Jesus suplicou a Cristo, na verdade, que não os enviasse fora daquela província. O que a gente entende com isso ao ler esse texto? Na verdade, essa área estava cheia de judeus helenistas. Eram apóstatas. E, evidentemente, era desejado por espíritos demoníacos, por demônios. E nós aprendemos aqui que os espíritos malignos, eles desfrutam, eles gostam de lugares que têm pouca ou nenhuma menção do nome do Senhor Jesus. Diz a palavra no verso 11 do capítulo 5 de São Marcos. E estava ali perto do monte uma grande manada de porcos pastando. Interessante, né? Os donos daqueles porcos certamente eram judeus. E, embora fosse proibido, segundo a lei, de comer a carne, eles criavam aqueles animais. Recursos financeiros. E no verso 12 diz: ele rogava a todos aqueles demônios, aqueles espíritos malignos, dizendo: nos mande aqueles porcos para que entremos neles. Eles não podiam entrar nos porcos se Jesus não permitisse que isso acontecesse. Jesus não mandou que eles fossem, mas Jesus permitiu que eles fossem. Isso, o que a gente aprende com essa leitura do capítulo 12 de São Marcos, capítulo 5, verso número 12, perdão. Nos mande aqueles porcos para que entremos neles. Eles não poderiam entrar nos porcos, naqueles animais, sem a permissão expressa do Senhor Jesus. E muito menos poderiam entrar na ovelha ou nas ovelhas do seu prado. E diz a palavra no verso 13 que logo Jesus permitiu, não mandou, Jesus permitiu que fizessem aquilo. E saindo os espíritos malignos, abra aí a sua Bíblia, verso 13 do capítulo 5, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, os quais eram como que 2.000 e se afogaram no mar. Muitos perguntam se Cristo tinha o direito de fazer isso. Mas a resposta é simples. Jesus não mandou fazer. Ele permitiu que acontecesse. Alguém pode perguntar, mas era uma propriedade, pertencia a alguém. Será que estava certo o que Jesus fez? E eu quero dizer uma coisa. Estava correto, e não simplesmente correto, porque ele o fez, mas sim porque em realidade é correto. Verso 14, e os que apacentavam os porcos fugiram anunciando nas cidades e nos campos, e muitos saíram para ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram a Jesus, e vendo que tinha sido atormentado pelo demônio, o que tivera a legião assentado e vestido, e em seu perfeito juízo, temeram. Irmãos, Jesus, ele libertou o gadareno. Jesus, ele libertou o gadareno. Foi a única coisa que Jesus fez naquele lugar, naquela cidade, em Gadara. Jesus queria ver aquele homem totalmente livre, e os seus discípulos, e serviço de testemunho para que os seus discípulos vissem sua condição, o que ele, Jesus,
poderia fazer e pode fazer ainda nos nossos dias, quando obedecemos, passando para o outro lado. Os discípulos ali entenderam por que Jesus disse: passamos para o outro lado. Sabe o que Jesus quer de mim e de você? Que a gente passe para o outro lado. O outro lado que eu digo é o lugar onde Ele quer te usar. Porque existem almas que estão aprisionadas por demônios, existem almas que estão sedentas, existem almas que estão carentes, existem almas que estão presas nas garras de Satanás, e é através da sua vida, meu irmão, minha irmã, da nossa vida, que Deus vai, que a verdade vai chegar a essas pessoas. Esse passar para o outro lado é passar para o lugar da obediência, da submissão, da vontade e do propósito de Deus. O que há hoje do outro lado? Esse outro lado não é condicionado a um lugar, simplesmente. Mas há pessoas que precisam. Às vezes o seu vizinho, da esquerda, da direita, da frente, de trás, de cima, de baixo, dependendo de onde você mora, da sua cidade, do seu trabalho, não sei. O que é o outro lado hoje? Nós vemos uma população que vem crescendo de maneira gigantesca. Nós vemos o avanço de seitas por todos os lugares, mentira sendo dita como verdade. E nós que temos a verdade de Cristo, que é Cristo, muitas vezes nos calamos. Nós estamos dispostos a passar para o outro lado porque há tempestades nesse percurso, há dificuldades nesse percurso. Mas era uma ordem de Jesus para eles e é uma ordem de Jesus para nós hoje. Há tempestades no mar acontecendo. Mas uma coisa nós devemos atentar é que em meio à tempestade estamos no barco e não estamos sozinhos, porque Jesus está conosco neste barco. Quando ele disse, vamos passar para o outro lado, é que eles chegariam realmente do outro lado, independente das circunstâncias. Meu irmão, se houver tempestade, permaneça firme, porque o Senhor é contigo. Chegar do outro lado é um ato de obediência ao Senhor, porque do outro lado, ou seja, onde aqueles que precisam estão, Deus vai usar a sua vida para alcançar a vida de outros. Vemos hoje a deterioração na estrutura da família, vemos divórcios que acontecem, filhos desamparados, abortos, abuso doméstico, uma população inteira presa, escrava do alcoolismo, das drogas e de tantas outras coisas. O suicídio que tem aumentado no mundo assustadoramente, a imoralidade, os ganhos bilionários com pornografia, enfim, corrupção de líderes no governo, fora do governo, as drogas destruindo a juventude de hoje, os meios de comunicação sendo usados para propagar o mal, pintar o mal de uma forma que não pareça má, mas pareça boa, agradável. Esse é o outro lado. Esse é o lugar onde o Senhor quer nos usar para libertar os gadarenos. Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar a nossa vida. A igreja de Cristo, e nós somos a igreja do Senhor, todos nós somos a igreja de Cristo.
ela é responsável, através do Senhor Jesus, de sarar este mundo. As pessoas estão doentes, elas precisam conhecer Cristo, que é a cura da alma delas, a cura que elas precisam. Somos o sal da terra, somos a luz do mundo, e Deus nos chama para passarmos para o outro lado, para sarar o mundo, para levar cura ao mundo, para levar libertação ao mundo. A igreja, nós não podemos estar alheios à situação do mundo que estamos vivendo. É certo que o inimigo das nossas almas, ele vai se levantar e tem se levantado para tentar frear a igreja de Cristo, para tentar parar a igreja de Cristo, para tentar parar você, para envolver tanto você com as coisas do dia a dia, para que você pense, olha, eu não tenho tempo de ir para o outro lado. Eu não tenho como ir para o outro lado, porque há probabilidade de tempestades. Meu irmão, o inimigo ele pode se levantar fortemente nesses últimos dias, mas a palavra do Senhor diz também que nos últimos dias ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Uma tempestade tinha tentado impedi-los de chegar do outro lado. Se levanta Jesus, repreende a tempestade e imediatamente ela cessa, obedece à voz de Jesus. O que a gente aprende com isso? Que o inimigo, ele pode se levantar e ele se levanta, mas ele se levanta para cair. Ele se levanta para cair. Ele vai fazer de tudo para que você não chegue do outro lado. Sim, não vai fazer de tudo para que você não chegue do outro lado, mas a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quem é a igreja do Senhor? Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja do Deus vivo. Nós somos essa igreja constituída de homens e mulheres que um dia se entregaram ao Senhor, fizeram dele o seu Senhor e Salvador único. Entrando para o final da nossa reflexão. Existem muitas pessoas na igreja que estão em meio a uma tempestade. Mas, enquanto lutamos contra a tempestade, o gadareno continua preso. O gadareno continua sem ser liberto. Jesus, ele acalma a tempestade. Ele mostra que nesses momentos difíceis ele está conosco, mas que nós temos que ir onde ele quer que estejamos. Jesus está na polpa do barco. Jesus, ele quer estar na proa da sua vida. Seu capitão. Coloque Jesus na frente. Clame por ele. E ele acalmará a tempestade. Precisamos de uma igreja disposta realmente a ir a passar para o outro lado. Uma igreja que tenha Jesus realmente como seu capitão, para poder chegar do outro lado, porque há um gadareno que precisa ser liberto da opressão do mal, do maligno, que tem se ferido, que tem estado preso. Enquanto desobedecemos ao Senhor Jesus, ele permanece nessa condição. Quando Jesus ele entra naquele lugar e acontece todo esse procedimento, aquele homem é liberto. Diz a palavra do Senhor aqui no capítulo 5 do livro de São Marcos,
que todos, então, veem a transformação daquele que outrora era preso e atormentava a todos naquela cidade. Diz a palavra que os que viram aquilo, verso 16 do capítulo 5, e assim eu finalizo. E os que viram aquilo contaram-lhe o que tinha acontecido com o endemoniado acerca dos porcos. E começaram a lhe rogar, pedir a Jesus que saísse imediatamente do seu território. Para Jesus, aquele homem valia mais, aquela alma valia mais do que todos aqueles porcos. Mas para aqueles homens, os porcos valiam mais do que a vida daqueles homens. Eles não queriam Jesus mais ali, porque deu um prejuízo para eles. Mas Jesus deixa claro que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Por isso nós temos que estar dispostos e nos deixar ser usados por Deus no lugar onde Ele quer que possamos passar para o outro lado, para sermos usados poderosamente pelo Senhor nas vidas que estão sofrendo, atormentadas, para que sejam livres, libertas e possam também, assim como foi com esse homem, testemunhar do amor de Deus, da transformação. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço, amo vocês, uma semana de vitórias, em nome de Jesus.